Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é FARCs, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Vamos lá? Muito bem, hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo que vai inclusive referenciar a geopolítica mundial e também a relação existente dentro do território colombiano. Nós vamos falar das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, traçando uma breve origem desse importante grupo guerrilheiro que atua na Colômbia e a situação pela qual ele se enfrenta dentro do contexto atual. A Colômbia se destaca por apresentar uma população de aproximadamente 45 milhões de habitantes, um território de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, um território diminuto, no entanto, uma população que se assemelha ao mesmo que nós observamos aqui no estado de São Paulo. Bom, a Colômbia tem uma economia baseada principalmente nos produtos agropecuários e com destaque também para a existência do cultivo de café, além, é claro, das jazidas importantes de carvão e também de petróleo. Pois bem, a Colômbia se destaca, no entanto, no cenário internacional por conta dos seus grupos guerrilheiros, que surgiram principalmente a partir da década de 1960. E por que esses grupos guerrilheiros eles passam a surgir a partir de 60? Justamente porque a Colômbia ela era governada e em oposição a este governo nós tínhamos grupos tanto liberais como também conservadores. No entanto, esses grupos liberais e conservadores começam a apresentar uma espécie de força política que recebe uma forte oposição, principalmente existente dentro dos grupos dos liberais. Esses oposicionistas acabam por então criar intensos grupos guerrilheiros, como por exemplo, nós tivemos um movimento revolucionário de 19 de abril, o chamado M19. Ou então, nós tivemos também a participação importantíssima, a criação importantíssima do ELN, o Exército de Libertação Nacional. E é claro, nós tivemos em 1964 a criação pelo ex-combatente Pedro Antônio Marín do chamado ou da chamada Força Armada Revolucionária Colombiana, ok? Muito bem, o nosso querido Pedro Antônio Marín era conhecido também por Tiro Fidio. Tiro Fidio criou então as FARC, que surgiu atuando principalmente no meio rural, e o seu principal objetivo era criar táticas de guerrilha para a implantação de uma espécie de socialismo na Colômbia. Esse socialismo ele encontrava principalmente o seu combate contra o governo corrupto existente dentro da Colômbia e lutava por uma reforma agrária e também por uma distribuição igualitária de renda. No quesito geopolítico, eles tinham como principal objetivo estar voltado principalmente para o fim das relações políticas com os Estados Unidos. Pois bem, imbuídos então desse processo todo de fortalecimento nas áreas interioranas existentes na Colômbia, como você pode observar no mapa, principalmente no tocante ao processo de ocupação na Colômbia, nós vamos notar que esse grupo ele vai procurar se armar. Só que para se armar, ele vai vender o que? Drogas. E ele acaba então se inserindo dentro de um contexto narcotraficante. E é aí que mora o problema, e é aí que vem a grande crítica voltada para as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Isso porque muitos especialistas e até mesmo o povo colombiano vai dizer que as FARC, ela infelizmente acabou desvirtuando do seu principal objetivo, porque na verdade ela passa então a utilizar a força com o intuito de convencer a população de que a sua ação seria extremamente importante. Assim sendo, nós vamos notar que intensos ataques terroristas começam a surgir a partir da década de 1980 na Colômbia. Os guerrilheiros então acabam adquirindo um perfil de fato terrorista. Pois bem, em 1990, esse grupo ele ganha uma força importantíssima dentro da Colômbia, ocupando aproximadamente 40% do território e com aproximadamente 18 mil soldados. Pois bem, dentro desse processo, os Estados Unidos acabam se interessando pelo assunto, não por conta de uma pacificação, mas porque os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de drogas ilícitas do mundo. E os Estados Unidos é um grande produtor de armas.
Portanto, as Farc vendiam a droga para os Estados Unidos e os Estados Unidos vendiam as armas para as Farc. É claro, tudo isso de maneira ilícita e de maneira ilegal, ok? Muito bem, dentro desse contexto, nós vamos notar então que os Estados Unidos vai procurar apoiar o exército colombiano na luta contra as forças armadas revolucionárias colombianas. E todo esse processo vai gerar a expulsão de diversos grupos e a desarticulação de diversos grupos das Farc. Isso vai fazer com que esse grupo guerrilheiro ele comece a enfrentar uma espécie de resistência e de desarticulação. Uma das ações importantes existentes dentro do contexto das Farc é que eles tinham presos políticos dentro das suas áreas interioranas. Ele também continuava com as suas ações guerrilheiras, mas já na década de 2000, a força das Farc era muito menor. Dos 18 mil soldados, você vai notar que apenas 8 mil estava presente na guerrilha em busca pela implantação dos objetivos propostos pelas Farc. Muito bem, esses sequestros começam a diminuir, o contrabando, principalmente da cocaína, passa a se tornar o que era prática comum cada vez mais dificultosa. Os Estados Unidos entram nesse conflito, então, de uma maneira muito mais ostensiva, procurando coibir cada vez mais a atuação das Farc. Mas, em 2010, nós vamos notar que um grande líder existente nas Farc, o chamado Mono Jojoy, ele é assassinado. E isso faz com que as Farc, já desarticulada, comecem a repensar a sua atuação. Isso vai resultar, em 2012, no início das negociações entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas na busca de um acordo para cessar-fogo. Durante 4 anos esse acordo foi estabelecido e, enfim, nós temos encunhado uma frase importantíssima. A guerra acabou, viva a Colômbia, viva a paz. Isso ocorre em setembro de 2016. É quando, de maneira unânime, as Farc aprova o acordo de paz estabelecido com o governo colombiano. E o que dizia este acordo de paz? Dizia a necessidade de se promover uma reforma rural, com a implantação inclusive de uma reforma agrária. Dizia também da necessidade de entregar e acabar com as drogas ilícitas consumidas pela Colômbia, ou melhor, contrabandeada pela Colômbia para os outros países, em especial para os Estados Unidos. Também incluía um cessar-fogo imediato das ações das Farc, mas existe um ponto importantíssimo, que era justamente a participação política normal dos guerrilheiros pós a assinatura do acordo. No dia 2 de outubro de 2016, esse acordo é submetido a plebiscito da população. Primeiro ponto importante, a população colombiana ela é marcada por uma grande abstenção nesse plebiscito. 63% da população colombiana não vai às urnas. Bom, dos votantes, nós vamos notar que a diferença entre a vitória e a derrota foi muito pequena. 50,23% da população colombiana votou por não ao acordo. Por outro lado, nós tivemos uma pequena margem de diferença em relação àqueles que queriam a ratificação do acordo. Resultado, os dois países precisam sentar à mesa novamente e precisam de fato renegociar as propostas que ora foram estabelecidas. Trago a vocês uma foto que se tornou emblemática e histórica, que foi justamente a presença do líder das Farc, a presença também do presidente colombiano, o nosso Juan Manuel Santos, e também do intermediador nessa negociação, Raúl Castro. O acordo ele foi ratificado justamente em Havana, em Cuba, ok? Pois bem, nós temos também a presença do líder das Farc, que representou as negociações nesse sentido. Ele é conhecido como o Timochenko, tá? Mas o nome dele na verdade é Rodrigo Lindonio, ok? E ele é o que é responsável pelas Farc para estabelecer então esse acordo de paz. Bom, mas a população votou não. Esses grupos necessitam recolher-se então para as novas negociações e havia 4 incertezas a partir do não. A primeira delas, o cessar-fogo continuaria? As Farc disse, não importa o resultado, o momento é de paz. Chega. Perfeito. O segundo ponto, as negociações com o não, como ela ocorreria? Como assim, Brito, negociações com o não? O presidente Juan Manuel Santos, ele acreditava que ele conseguiria vencer o não ao acordo. Inclusive, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2016. Por outro lado, nós tínhamos Álvaro Uribe, o ex-presidente colombiano, que era contra o acordo. E com isso, ele fez campanha para tal.
Qual que era a grande justificativa para aqueles que votaram não? Era que, de fato, eu não poderia assinar um acordo que permitisse com que essa quantidade de guerrilheiros agora pudessem participar da política normalmente da Colômbia. Um terceiro ponto controverso foi justamente o plebiscito que tinha um cunho político, uma disputa entre Uribe e Juan Manuel Santos, e que também se mostrou de fato uma preocupação importante. E um quarto ponto era a incerteza. A incerteza do quê? De que se de fato eles teriam condições de sentar à mesa de novo e possibilitar a assinatura de um novo acordo. Isso aconteceu, assinaram um novo acordo, encaminharam já em novembro para o Congresso e agora o Álvaro Uribe ficou muito bravo, porque Juan Manuel Santos não enviou para plebiscito. Ele disse, já percebemos que a população deseja, já percebemos como devemos agir, as Farc já condicionou os seus aspectos para ser revisto, nós também contemplamos a população e enviou para o Congresso. E agora cabe então ao Congresso colombiano para que possa analisar e aí sim deferir ou não tal proposta. Brito, como que isso pode cair no vestibular? Fique sempre atento. O vestibular dificilmente ele vai tratar de assuntos sobre os pontos futuros do que pode acontecer, tá? Ele pode perguntar o que foi a insatisfação da população, porque ela votou pelo não. Pode perguntar como que ocorria a atuação das Farc, ou seja, com o narcotráfico, grupos guerrilheiros, movimentos de esquerda. Pode perguntar qual que é a atuação, ou seja, qual que era o principal objetivo das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Pode questionar a relação geopolítica entre Estados Unidos e Colômbia dentro desse contexto. Então, fiquem muito atentos, ok? Gostou do nosso vídeo? Dá um like aqui embaixo. Aproveita também, se não é inscrito, inscreva-se também. Ajude nós a continuar elaborando os materiais para a geografia destinada ao vestibular e a sua vaga para a universidade. Também peço para que você acesse www.facebook.com/geografia para o vestibular. É a nossa página para o Facebook, para que você também acompanhe novidades, dicas e sugestões da geografia para o vestibular nas principais universidades do Brasil. Estamos também no Instagram e estamos também no Twitter. Siga-nos. Valeu, até a próxima. Obrigado.